Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar sobre o desenvolvimento de interface gráfica para o usuário, usando Java, no caso NetBeans. Como nos nossos laboratórios a gente está usando essa versão 8.2 do NetBeans e tudo mais, e esse ano é um ano totalmente atípico aí de pandemia, a gente vai usar a Matisse do NetBeans, tá? Acredito que vocês não vão ter dificuldade, é um processo bem simples. A gente vai ficar um bom tempo aí trabalhando com esse conteúdo, tá? Então, tem uns slides lá para vocês já. Nós vamos gravar uma série de videoaulas, além das lives que a gente vem fazendo. Qualquer dúvida, só vocês me procurarem, tá bom? Pessoal, então, para começar, como tudo no NetBeans, nós vamos criar um projeto, tá? Um projeto Java normal, como a gente vinha fazendo, uma aplicação Java. Tá? Eu vou dar um nome para ele aqui, tá? Que é Vou desmarcar aqui para não criar nada e vou criar um projeto novo aqui. Beleza, projeto novo criado, certo? Não tem nada. Vou criar um novo pacote aqui. Vou colocar aqui. Beleza. Maravilha. As interfaces gráficas em Java, elas são baseadas em duas bibliotecas que nós temos. A AWT, que é mais antiga, e Swing, que é o que a gente vai usar. Tá? E na prática, como que a gente vai fazer? Vou em novo, vou vir aqui em outros, tá? E reparem que o NetBeans ele traz aqui para nós janelas já prontas para a gente trabalhar. Então ele tem aqui a pastinha do AWT, de novo, é mais antigo, alguns recursos ainda são do AWT, mas a gente vai usar esse Forms Swing aqui, tá bom? Esse Forms Swing, na hora que você vai utilizar ele para criar um arquivo, na verdade ele vai criar uma classe Java, tá? Só que essa classe Java, ela já vai ter uma estrutura para a gente trabalhar com interface gráfica. Então, quando a gente estiver trabalhando com banco de dados, vai ser legal dar uma olhada nesses aqui e tudo mais. Para começar, a gente sempre vai estar trabalhando com esse form JFrame. Tá? O JFrame é como se fosse uma janela para a gente trabalhar. Então, Forms Swing, a categoria, tipo do arquivo, form JFrame. Beleza. Vou colocar aqui o nome dessa classe, Tela 1, só para a gente testar. Finalizou. Maravilha. Vocês vão ver que quando a gente cria isso aqui, tá? O NetBeans ele muda um pouquinho aquela interface que a gente está acostumado. Então, ele vai vir nesse perfil aqui, tá? Repare que é uma classe Java. Primeira coisa que tem diferente, se vocês olharem logo aqui abaixo do nome da classe, vai ter código-fonte, projeto histórico. Projeto é a parte onde a gente consegue visualizar isso aqui. Essa parte cinza aqui seria a nossa área para trabalhar, a janela que a gente vai construir. Do lado direito a gente tem a paleta com vários componentes para a gente adicionar. Então, se vocês vão olhar aí, vai ter botão, vai ter caixa de texto, vai ter caixa de senha, tá? Vai ter menu e outros itens aí que a gente vai vendo aos poucos, tá bom? Então, projeto é essa visualização. Código-fonte é aquela interface que a gente já está mais acostumado. E como eu falei com vocês, essas classes que representam as telas, elas são classes Java, tá? E o que elas têm de diferente? Repare aqui, Public Class Tela 1, que é a classe que a gente criou, Extends JFrame, Java X, Swing JFrame. O que é isso aqui? Essa Extend, gente, é uma herança, tá? Ele está estendendo, ele herda e aumenta um pouquinho, tá? Recursos que tem JFrame. JFrame é uma classe do Java X Swing, tá? Que representa interface gráfica com o usuário, a janela, tá? Uma janela mesmo, que a gente chama de frame. Então, a gente não pode apagar, tá? Essa parte aqui. A gente ainda não estudou herança propriamente dito, mas é só vocês lembrarem das aulas de biologia lá com o Edilson, certo? Tá? É uma classe acima, a classe pai, a classe mãe, ela vai passar características para essa classe nossa, tá bom? E essa classe, ela já vem com vários métodos e atributos prontos, tá bom? Então, por exemplo, ela já traz aqui de cara um construtor, certo? Mesmo nome da classe, construtor. Esse construtor chama o método initComponents. Esse método, normalmente, ele vem suprimido aqui, tá? Pode ver que ele está pulando 27 para 45. Vou clicar no mais aqui, initComponents. Então, chama isso aqui. E aí, antes de falar desse método, a primeira informação para vocês terem em mente. Tá vendo que essas linhas aqui estão com um background cinza? Tá? E se vocês passearem um pouquinho aí pela classe, vocês vão ver que existem outros pontos que vão ficar assim. Tá?
Todas as linhas que o fundo, que o background aqui é um cinza mais escuro, nós não conseguimos editar. Então eu não consigo vir aqui, estou tentando digitar, tá? Eu não consigo fazer essa alteração, porque são linhas que são geradas automaticamente por esse recurso do NetBeans, tá? Por esse recurso de montar a tela de uma maneira automática. Então tudo que a gente fizer naquela interfacezinha, naquela tela, vai vir para cá como código-fonte, mas ele vem de uma forma que a gente, a princípio, não consegue editar, tá bom? E o método init componentes, ele vai definir o layout inicial, o layout que a tela vai começar a valer, tá bom? Ele, logicamente, tem um método main aqui para ser executado. Esse método main, normalmente, a gente não trabalha muito nele, tá? A gente aceita o que vem aí, mas se vocês abrirem aqui, tem bastante coisa, né, que é feita, tá? Isso aqui é uma forma de trabalhar com thread, depois a gente vai ver isso mais para frente, e no final ele vai criar as variáveis. Tá? Então, nesse ponto aqui, gente, o principal é realmente vocês entenderem que existe uma classe, tá, Java que representa essa interface gráfica. E, por fim, a parte de histórico, ele vai armazenando aqui um histórico das alterações que a gente vai fazendo. Tá? Então, a gente consegue ir vendo aí, comparando uma com a outra, o que foi feito, o que não foi feito. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Tá bom? Então, tendo isso aí feito, como que funciona, né? Como que funciona a nossa interface, tá? Essa videoaula é rápida, é só para vocês entenderem. Para a gente trabalhar com uma tela, a gente pode aumentar aqui, tá vendo? Questão de pixels, a gente consegue expandir, aumentar, diminuir também, tá? A gente consegue aqui nesse olhinho aqui visualizar o design, a gente consegue ter uma noção do que vem por aí, tá bom? Mas para montar a tela, essa parte de paleta a gente vai acompanhando aqui e vocês vão ver que aqui do lado tem propriedades, tá? A gente até consegue casar as duas aqui, ó. Tem gente que gosta de trabalhar assim, tá? Então, cada componente que a gente selecionar aqui, por exemplo, vamos colocar um botão na tela, tá aí, botão, né? Repare que é um Java X, Swing e JBoot, tá? Todos esses componentes eles vão começar com J, com J lá por causa do Java mesmo, tá? E cada um desses componentes você pode clicar, segurar e arrastar para a tela. Então, adicionei um JButton aqui, tá? Esse JButton, quando a gente seleciona ele, as propriedades dele vão estar aqui. E aí vocês podem se perguntar o que são essas propriedades, né? Por exemplo, qual que é a cor, qual que é o tamanho, qual que é o tipo da fonte, qual que é o comportamento, se ele está habilitado, se ele é visível, né? Se ele é redimensionado, tudo a gente vai ter aqui nessas propriedades, tá? Lógico que, de novo, essa primeira aula é uma aula, né, mais para a gente ir conhecendo os recursos que a gente tem, então não precisam, né, de ficar muito preocupados, não. Mas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a propriedade text, né? Então, vou colocar aqui, vou mudar para clique aqui, certo? Só para a gente ver. Repara que ele altera aqui o nosso JButton para um clique aqui, tá? A gente consegue aumentar aqui, colocar negrito, né, aumentar a fonte e tudo mais. É só trabalhar, é só explorar esses recursos das propriedades, certo? Então, a gente acaba montando interfaces gráficas desse jeito, tá? Utilizando esses componentes da paleta, trabalhando aqui nas propriedades, certo? E tudo que a gente faz aqui reflete no código-fonte. Então, voltei aqui para a nossa classe, para o nosso código-fonte. Repare o seguinte: o nosso querido NetBeans já criou aqui uma variável, tá, de classe. Ele deixa aqui, no caso, no final, tá? Mas é igual a gente estava acostumado a fazer no início, mas são variáveis da nossa classe, são atributos, tá? Repare que ele criou uma variável aqui, JButton1, que é privada e que é um JButton, tá? Nada nos impede de clicar com o botão direito aqui, por exemplo, e alterar o nome da variável. Por exemplo, btn, clique aqui. Tá? Para ficar mais fácil de identificar, é muito interessante que vocês renomeiem esses componentes que vocês estão usando. Quando a gente vem para o código-fonte, repara que ele virou aqui, tá? Um JButton, btn, clique aqui, certo? Então fica fácil a gente identificar. Então, basicamente, a primeira parte é essa, né? É a gente se acostumar com essa ideia de que nós vamos usar esses componentes e fazer com que isso, né, seja visível e podemos editar essas propriedades, tá bom? Lembrando que aqui nas propriedades a gente tem propriedades que são coisas mais visuais, mais gráficas. A gente tem a parte de vinculação, quando a gente quer fazer um alinhamento melhor, tá? A parte de eventos, que a gente vai ver daqui a pouco, e uma parte de código, que é onde a gente pode fazer uma configuração, uma extensão aí
após gerar ou antes de gerar alguma coisa para fazer, tá bom? Uma última dica para essa aula é o seguinte: quando a gente clica na janela, tá no frame, então, um recurso que é interessante vocês colocarem antes de falar, aqui em janela, pessoal, esse menuzinho janela, tá? Sempre que sumir a paleta, sumir a sua propriedade e tudo mais, vocês conseguem encontrar elas aqui, tá? Então, ó, ferramentas do IDE tem aqui paleta, tem propriedades, isso aí são tudo essas janelinhas aí. Às vezes a gente vem aqui, né, e fecha a paleta, fecha a propriedade sem querer, é só vir aqui na janela, ferramentas da IDE, paleta, né, ferramentas da IDE, perdão, janela, ferramentas da IDE, propriedades, beleza? Isso acontece muito, então já fica aí, tá, a dica. E outra coisa que vocês podem adicionar é esse navegador aqui, ó. Essa janela navegador, eu gosto de deixar ela aqui embaixo, tá? Ela mostra para nós a árvore dos componentes que a gente tem. Então, por exemplo, a gente tem um JFrame, dentro do JFrame a gente tem um botão, um JButton, que chama BTN Click aqui, e o nosso JFrame está aqui, tá? Outros componentes ficam acima também. Mas voltando, né? Então, se você selecionar o JFrame e clicar com o botão direito, ele vai ter essa opção aqui de definir layout, tá? Algumas pessoas gostam de trabalhar com layout absoluto, layout nulo ou design livre, tá? Porque vocês vão ver o seguinte, eu vou colocar uma label aqui só para a gente tentar fazer. Quando você está trabalhando com layout livre, ele normalmente, o NetBeans muito é chato, ele vai vinculando um componente no outro, e quando você vai fazer uma tela com mais recursos, às vezes ele perde aquela configuração, fica difícil de você fazer alinhamento e tudo mais, tá? Quando você muda para layout absoluto ou layout nulo, você fica mais livre. Então, olha aqui, para um layout nulo, eu não tenho mais aquela vinculação, eu consigo arrastar o que eu quiser, colocar um acima do outro e tal. Então, tem pessoas aí que vão querer fazer uma interface mais rica, mais completinha, né? Então, fica essa dica aí para vocês. Botão direito, definir layout, tá? Layout nulo, layout absoluto ou design livre, tá bom? Então, gente, primeira aula, primeiro momento é esse. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os eventos, como fazer funcionar, e durante o transcorrer a gente vai vendo as outras propriedades, os outros elementos que a gente tem na nossa paleta, tá bom? Então valeu, até a próxima, tchau, tchau.